Curso de Brigada de Incêndio. Apostila de treinamento. Introdução. Nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Esse elemento humano, para combater eficazmente um incêndio, deverá estar treinado. É um erro pensar que sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por mais valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quando do aparecimento do fogo. Brigada de Incêndio. Importância. Pela sua importância, a Brigada de Incêndio está prevista pelos legisladores em vários níveis do governo. No âmbito federal, Lei 6.514, 77 das Diretrizes sobre Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria 3.214, 78 e da NR, 23. No âmbito nacional, com as NBR 14.276 e NBR 14.277 da ABNT. Critérios básicos para a composição da brigada. Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos: permanecer na edificação durante seu turno de trabalho, experiência anterior como brigadista, possuir boa condição física e boa saúde, possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser escolhidos preferencialmente os funcionários da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção geral, ter responsabilidade legal, ser alfabetizado. Nota: em caso nenhum candidato atenda aos critérios básicos relacionados, devem ser selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisitos. Atribuições da Brigada de Incêndio. Avaliação dos riscos existentes. Inspeção geral dos equipamentos. Inspeção geral das rotas de fuga. Elaboração de relatório das irregularidades encontradas. Encaminhamento do relatório ao responsável. Orientação à população fixa e flutuante. Exercícios continuados simulados. Procedimento básico de emergência. A alerta. Corte de energia. Abandono da área. Confinamento do sinistro. Isolamento da área. Extinção. Investigação. Primeiros socorros. A alerta. Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, através dos meios de comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas. Comunicação interna e externa. Nas plantas em que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou edificação, deve ser estabelecido previamente um sistema de comunicação entre os brigadistas, a fim de facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência. Essa comunicação pode ser feita por meio de telefones, quadros sinópticos, interfones, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno, etc. Caso seja necessária a comunicação com meios externos, a corpo de bombeiros ou plano de auxílio mútuo, o telefonista ou operador de rádio é o responsável. Para tanto, faz-se necessário que essa pessoa seja devidamente treinada e que esteja instalada em local seguro e estratégico para o abandono. Ordem de abandono. O responsável máximo da brigada de incêndio, a coordenador geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso, determina o início do abandono, devendo priorizar os locais sinistrados, os pavimentos superiores a esses, os setores próximos e os locais de maior risco. Ponto de encontro. Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro dos brigadistas, para a distribuição das tarefas. Grupo de apoio. O grupo de apoio é formado com a participação da segurança patrimonial, de eletricistas, encanadores, telefonistas e técnicos especializados na natureza da ocupação. Em situações extremas. A. Nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura elevada, exceto em simulados. B. Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo,
roupas, sapatos e cabelo. Proteger a respiração com um lenço molhado junto à boca e o nariz, manter-se sempre o mais próximo do chão, já que é o local com menor concentração de fumaça. C. Sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela não está quente. E mesmo assim só abrir vagarosamente. D. Se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água, sempre se mantendo molhado. E não saltar, mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações. Molhar as pessoas quando houver necessidade de passar próximo ao fogo ou a temperatura do ambiente esteja muito alta. Verificar a porta. É importante sempre se aproximar abaixado e verificar a temperatura da porta com as costas da mão. Corte de energia. O choque elétrico é um risco real para bombeiros mesmo durante o atendimento a incêndios em residências. Em geral, quando há um incêndio numa residência, a chave geral irá desligar a cair e interromper o fluxo de energia naquela residência. Todavia, é obrigação do chefe da primeira viatura chegar ao local, a mesmo que delegando esta tarefa a outro bombeiro, verificar se a chave geral realmente está desligada, para garantir a segurança de sua equipe. As botas de combate a incêndio possuem isolamento elétrico e podem garantir algum grau de segurança ao bombeiro, todavia este equipamento não deve ser considerado como totalmente isolante. Outra realidade em qualquer centro urbano são as ligações elétricas clandestinas a gatos, as quais não possuem chave geral e, portanto, não desligam a rede automaticamente. Quando enfrentar situações desta natureza, a companhia elétrica deverá ser acionada. Caso necessário combater as chamas, utilizar a tabela de distanciamento já citada. Muito cuidado com o choque elétrico, pois ele pode ocasionar parada cardíaca, fibrilação ventricular, parada respiratória, contrações musculares involuntárias, paralisia, queimaduras na pele ou em órgãos internos, queimadura nos olhos. Checklist no atendimento envolvendo eletricidade. 1. Isolar toda a área sujeita à eletricidade. 2. Atenção para o arco voltaico. Conforme figura 2033, o distanciamento do bombeiro para a rede elétrica nunca deve ser inferior a 1 metro. 3. Considerar todas as linhas de transmissão e fiações elétricas energizadas até a confirmação de técnico ou da companhia responsável. 4. Jamais corte fiação ou redes de alta tensão. 5. Utiliza sempre EPI adequado ao risco envolvido, sendo os mesmos homologados e testados. 6. Muito cuidado ao manejar escadas próximo da fiação elétrica, pois estas podem encostar acidentalmente na rede, ou até mesmo fechar o arco voltaico. 7. Jamais encoste num veículo que esteja submetido a qualquer fiação elétrica, pois o bombeiro poderá fechar o circuito, a aterrar e aferir um choque elétrico. 8. Procure não utilizar água para extinguir incêndios envolvendo eletricidade. Caso extremamente necessário, utilize as distâncias previstas na tabela citada. 9. Cuidados com as cercas elétricas, bem como portões metálicos, pois podem estar energizadas. 10. Cuidado com a transmissão de energia através de água ou umidade quando houver fiação elétrica no solo. Abandono de área. Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação pré-estabelecida, removendo para local seguro, a uma distância mínima de 100 metros do local do sinistro, permanecendo até a definição final. Confinamento do sinistro. Evitar a propagação do sinistro e suas consequências. Usa-se a técnica de resfriamento e com retirada do material combustível. Isolamento da área. Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. Extinção. É o combate propriamente dito, dar fim ao incêndio. Investigação. Levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências e emitir relatório para discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor medidas corretivas para evitar a repetição da ocorrência. Primeiros socorros. Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com SBV, o suporte básico da vida, e RCP, a reanimação cardiopulmonar, até que se obtenha o socorro especializado. Organização de uma brigada.
Veja a tabela. Equipe. Todos os membros da equipe devem saber todas as funções. Responsabilidade. Confiança dentro da equipe. Organização de uma brigada. Atribuições da Brigada de Combate a Incêndio. Na área de combate a incêndio, conhecer sistema, áreas de risco, vistoriar periodicamente, deixa funcionários cientes do sistema. Na área de evacuação, controlar pânico, informar rotas de fuga, manter a calma. Na área de resgate, resgate muitas vezes precede o combate ou é simultâneo. Primeiros socorros e medidas que visam garantir o suporte básico de vida.